Você se lembra da última vez que perdeu o controle? Daquela vez em que a raiva falou por você, e o silêncio que veio depois foi o som do seu arrependimento? Aquele gosto amargo na boca, a vergonha queimando no peito, enquanto você repassava a cena na sua cabeça, desejando poder voltar no tempo, apagar as palavras, controlar o gesto. Você achou que foi um momento de fraqueza, um deslize. Não foi. Foi um teste, e você falhou. Eles queriam ver se a isca funcionava. A ofensa sutil, o comentário passivo-agressivo, o desafio velado, e você mordeu a isca. Com toda a força. Você explodiu. E no exato momento em que sua voz se alterou, em que seu rosto se contorceu, você perdeu o jogo antes mesmo de entender as regras. Sua reação é a arma que você entrega ao seu inimigo. Pense nisso. Eles te provocam não por ódio, mas por estratégia. Eles não querem te destruir, não imediatamente. Eles querem algo muito mais valioso. Querem te tirar do seu centro. Querem te fazer sangrar controle. Porque um homem que não controla a si mesmo pode ser controlado por qualquer um. Um homem reativo é um fantoche, e as cordas são suas próprias emoções. Eles te ensinaram a celebrar o sentimento. Sinta tudo, eles dizem. Viva com paixão. Seja autêntico, uma mentira bonita embalada para te manter fraco. Eles te venderam a ideia de que a explosão emocional é uma prova de vida, um sinal de que você se importa. Mas e se essa autenticidade for a sua maior vulnerabilidade? E se essa paixão que eles tanto glorificam for apenas o combustível que alimenta a máquina que te esmaga? Sua paixão vira histeria, sua tristeza vira desespero. Sua raiva vira um espetáculo público onde você é o palhaço, e eles, a plateia. Eles te aplaudem enquanto você se destrói, chamando isso de ser humano. Não. Ser humano não é ser um escravo de cada impulso que cruza sua mente. Isso não é viver plenamente. É ser uma folha ao vento, arrastada por qualquer brisa de provocação, por qualquer tempestade de ofensa. O mundo te quer assim, reativo, previsível. Fácil de manipular. Eles sabem que se puderem controlar como você se sente, podem controlar o que você faz. E eles se tornaram mestres nisso. Usam seu medo para te vender segurança, usam sua raiva para te vender justiça, usam sua vaidade para te vender um propósito vazio. E você continua caindo. Continua reagindo, continua entregando a eles o mapa do seu tesouro mais precioso, sua paz interior, sua clareza, seu poder. Então como você retoma esse poder? Como você quebra as cordas e para de dançar conforme a música deles? A resposta é tão simples que ofende a sua inteligência. É tão contraintuitiva que toda a sua programação social vai gritar contra ela. Você para de jogar. Você não joga mais duro. Você não tenta ser mais esperto. Você não busca a vingança perfeita. Você simplesmente retira o seu tabuleiro do jogo. Você se recusa a ser uma peça. Pense nisso. O que um provocador deseja? Uma reação. O que um manipulador precisa? Do seu engajamento emocional. A sua raiva, o seu medo, a sua vaidade, são a energia que move o motor deles. Sem o seu combustível, a máquina deles para. O verdadeiro poder, o poder que ninguém pode te tirar, não está em vencer a discussão, não está em dar a última palavra. Está em alcançar um estado onde a discussão nem sequer te alcança. O poder reside em se tornar indecifrável. Imagine uma muralha lisa e polida. Seus inimigos vêm com ganchos e cordas, tentando escalar, tentando encontrar uma fresta, uma rachadura para se agarrar. Mas não há nada. A ofensa deles escorrega pela superfície. A provocação não encontra apoio. Eles se cansam, se frustram, e eventualmente, desistem. Eles não podem lutar contra o que não podem tocar. Isso é ser intocável. Não é sobre construir uma armadura mais grossa, uma armadura ainda sente o impacto. É sobre se tornar como a névoa. Eles podem golpear, gritar, atravessá-la com espadas, mas quando a poeira baixa, a névoa continua lá, intacta, inalterada. Eles te estudaram,
Eles sabem quais botões apertar, eles contam com a sua previsibilidade, eles esperam a explosão, o insulto, a justificativa desesperada. Eles tinham um roteiro pronto para cada uma das suas reações. A sua tarefa é queimar esse roteiro. Quando eles esperam um grito, você oferece o silêncio. Um silêncio que não é de medo ou submissão. É um silêncio pesado. Um silêncio que observa, que analisa, que diz, eu vejo o seu jogo, e ele é pequeno demais para mim. O seu silêncio não é ausência, é uma presença esmagadora. Em um mundo barulhento e histérico, o homem que consegue controlar sua própria quietude controla o ambiente. Ele se torna o centro gravitacional da sala. A histeria do outro orbita ao seu redor, mas nunca o penetra. Quando eles esperam fúria, você oferece a calma. Uma calma que não é passividade. É uma calma ativa, uma calma de predador. É a calma do leão antes do bote. Ele não desperdiça energia com rugidos desnecessários. Ele observa. Ele espera. Ele entende que a explosão do outro é uma confissão de fraqueza, uma perda total de controle. A sua calma é o espelho que reflete o desespero deles de volta para eles mesmos. Eles querem te arrastar para a lama, porque na lama eles vencem, eles são especialistas em brigas sujas. Sua estratégia é se recusar a descer. Você os deixa sozinhos, se debatendo na própria imundície, enquanto você observa de um terreno mais alto, limpo, claro. Sua falta de reação é o que os desequilibra. Eles jogam uma bola de fogo em você, esperando uma explosão. Mas a bola de fogo passa direto, e eles perdem o equilíbrio no arremesso. Eles gritam para um eco que não responde. Eles se esgotam. Você os deixa lutar contra os próprios fantasmas, se afogar no próprio veneno. Isso é o desapego. Não é não se importar. É escolher onde sua energia será investida. É entender que a sua paz interior é o seu capital mais valioso, e você não vai vendê-la por um momento de satisfação vazia ao vencer uma briga insignificante. Você precisa entender esta verdade fundamental. Sua emoção é o alimento deles. Cada vez que você reage, você os alimenta. Você os fortalece. Você valida a tática deles e os encoraja a continuar. O caminho para o poder é jejuar. É cortar o suprimento. É deixá-los famintos em um banquete que eles mesmos prepararam para você. Deixe que eles te chamem de frio, de distante, de arrogante. São os nomes que o reativo dá ao controlado. São os insultos do fantoche para o homem que cortou as próprias cordas. O que eles pensam de você se torna irrelevante no momento em que a opinião deles para de ditar como você se sente. Enquanto eles gritam, você escuta. Enquanto eles atacam, você observa. Enquanto eles se expõem revelando todas as suas inseguranças e táticas, você aprende. Você se torna o estrategista, e eles a peça de estudo. Você deixa de ser o efeito e se torna a causa. Este é o primeiro passo para construir a fortaleza dentro de você. A cidadela interior onde nenhuma ofensa pode entrar e nenhum inimigo pode reinar. Então, como se constrói essa fortaleza, como se ergue essa muralha que nada pode penetrar? Não é com tijolos e argamassa, é com disciplina. Uma disciplina brutal, diária, inegociável. Este é o método. Escute com atenção, porque cada passo é uma corrente que você quebra. A primeira disciplina é o espaço. O vácuo. Entre a provocação e a sua resposta existe um momento. Um microsegundo. É nesse microsegundo que você é um escravo. A palavra é lançada, o insulto atinge o ar, e seu sistema nervoso dispara uma resposta automática que foi condicionada em você desde a infância. Você não escolhe reagir, você simplesmente reage. Sua primeira tarefa é alargar esse microsegundo, transformá-lo em 1 segundo, depois em 3. Chame de a regra dos 3 segundos. Quando a isca for jogada, quando o ataque vier, você não faz nada. Você respira. Uma vez. Fundo. Nesses 3 segundos, a onda de adrenalina que te cega começa a baixar. O sangue que subiu à sua cabeça começa a recuar. Nesses 3 segundos, você retoma o trono da sua mente, que por um instante foi usurpado pelo seu instinto mais primitivo. Nesses 3 segundos,
você deixa de ser o animal que reage e volta a ser o homem que escolhe. Pratique isso em tudo. No trânsito. Na fila do banco. Em uma discussão banal. Crie o hábito do espaço. Essa pausa é o seu santuário, é a sua sala de guerra. E o que você faz nessa sala de guerra? Isso nos leva à segunda disciplina, a substituição. Você vai arrancar a emoção da cadeira do motorista e colocar a estratégia no lugar. A sua reação inicial é sempre emocional. Como ele ousa? Eu não posso deixar isso passar. Vou mostrar a ele quem eu sou. Isso é o seu ego gritando, ferido. É inútil. É o roteiro que eles esperam. Dentro do seu espaço de 3 segundos, você substitui a pergunta emocional pela pergunta estratégica. Em vez de como ele ousa, você pergunta o que ele realmente quer com isso. Em vez de preciso revidar, você pergunta qual é o meu objetivo final aqui. E como uma explosão agora me afasta dele. Você transforma o agressor em um objeto de estudo. Ele não é mais um inimigo pessoal, ele é um conjunto de dados. Qual é a motivação dele? Insegurança? Medo? Ele está tentando te desequilibrar para ganhar uma vantagem em outra área? Ele está testando seus limites? Quando você substitui a emoção pela análise, o insulto perde o poder. Ele deixa de ser um ataque ao seu valor e se torna apenas uma tática, geralmente uma tática pobre e transparente. Você deixa de ser a vítima e se torna o analista. A sua emoção é o campo de batalha dele. A sua lógica é um labirinto onde ele se perde. A terceira disciplina é o treinamento no fogo. Você não espera a batalha para aprender a lutar. Você treina na paz. Você precisa se tornar um arqueólogo das suas próprias feridas. Sente-se em silêncio e pergunte a si mesmo: o que realmente me tira do sério? O que aperta os meus botões? É quando duvidam da sua inteligência, da sua força, da sua integridade? Seja honesto, brutalmente honesto. Identifique seus gatilhos, escreva-os em um papel. Olhe para eles. Encare-os. Esses gatilhos são as rachaduras na sua muralha. São as portas dos fundos da sua fortaleza. Seus inimigos já as encontraram. Agora é a sua vez. Uma vez que você os identifica, você começa a neutralizá-los. Você se expõe a eles em doses controladas, na sua imaginação. Você visualiza alguém te chamando de incompetente. Você sente a onda de raiva subindo, e então, você pratica a pausa. Você pratica a substituição. Você faz isso de novo e de novo e de novo, como um lutador que recebe socos no abdômen para endurecer os músculos. Você se torna calejado às palavras que antes te feriam. Você as desensibiliza. Quando o ataque real vier, não será uma surpresa. Será apenas mais uma repetição de um treino que você já executou 1000 vezes. Você já venceu aquela luta antes mesmo dela começar. Isso nos leva à quarta disciplina, o controle da máscara. Seu rosto é um outdoor das suas emoções. Seus olhos, sua boca, a tensão na sua mandíbula, eles te entregam. Eles contam ao seu inimigo que a flecha dele atingiu o alvo. E nada dá mais prazer a um provocador do que ver a sua dor. Você vai treinar a neutralidade, em frente ao espelho. Pense em algo que te enfurece e mantenha o rosto relaxado. Pense em algo que te entristece e mantenha o olhar firme. Seu rosto é a fronteira do seu império. Você decide o que ele comunica. Não é sobre se tornar um robô sem sentimentos. Os sentimentos estão lá dentro. Mas você é o mestre deles, não o contrário. Você escolhe não transmiti-los. A sua expressão neutra é uma parede de espelhos. Eles tentam ler você, mas tudo o que veem é o próprio desespero refletido. E sua voz não sobe. Em um momento de tensão, a sua voz desce. Fica mais grave. Mais calma. Mais lenta. O homem que grita já perdeu. O homem que sussurra com autoridade comanda a sala. E finalmente, a quinta e mais poderosa disciplina, a que amarra todas as outras. Fale menos do que o necessário. Em um confronto, o silêncio é a sua arma mais devastadora. As pessoas não estão acostumadas com o silêncio. Ele as deixa desconfortáveis. Elas sentem uma necessidade compulsiva de preencher o vazio.
Quando você é atacado e responde com um silêncio calmo e observador, você transfere toda a pressão para o outro. Ele esperava uma briga, um debate, uma explosão. Em vez disso, ele encontra um vácuo. E nesse vácuo, ele começa a se sentir exposto. Ele começa a falar mais, para justificar o próprio ataque. Ele se enrola nas próprias palavras. Ele revela as próprias inseguranças, as próprias táticas. Sem dizer uma única palavra, você o força a se desarmar na sua frente. Cada palavra que você não diz é uma reserva de poder que você acumula. Enquanto ele esvazia o cartucho dele em um monólogo histérico, você simplesmente observa. Aprende. Calcula. O seu silêncio não é passivo. Ele é ativo. Ele é uma pergunta. Ele diz, é só isso que você tem? E poucas coisas desmoralizam mais um agressor do que a percepção de que sua melhor arma não causou nem um arranhão. A pausa, a substituição, o treinamento, a máscara, o silêncio. Este não é um truque, não é uma técnica para você usar de vez em quando. É um novo sistema operacional. É a forma como você vai interagir com o mundo a partir de hoje. Será difícil. Sua programação antiga vai lutar. Seu ego vai gritar por vingança. Mas a cada pequena vitória, a cada reação contida, a cada provocação que escorrega pela sua muralha, a fortaleza se torna mais alta. As paredes, mais grossas. Até que um dia, você vai perceber que o jogo mudou. Eles não tentam mais te provocar, não porque gostam de você, mas porque se tornou inútil. É um desperdício de energia. Eles não podem lutar contra o que não podem tocar. E você se tornou intocável. E então lentamente, você vai notar a mudança. Não será como um trovão, mas como o nascer do sol. Gradual, inevitável, e no final, absoluto. A primeira coisa que você vai sentir não é poder, é silêncio. O ruído constante na sua cabeça, aquele debate furioso entre o seu ego ferido e a sua razão, vai começar a diminuir. A histeria do mundo, as pequenas ofensas, as crises fabricadas, elas se tornarão um zumbido distante, como o tráfego de uma cidade vista do topo de uma montanha. Você ainda as ouvirá, mas elas não te perturbarão mais. Nesse silêncio, você encontrará a clareza. Pela primeira vez, você verá as pessoas não como elas se apresentam, mas como elas realmente são. Você verá a insegurança por trás da arrogância, o medo por trás da agressão, a súplica por atenção, por trás da provocação. O jogo, que antes parecia um campo de batalha complexo e perigoso, se revelará um tabuleiro de xadrez simples, com peças previsíveis fazendo movimentos desesperados. E você não será mais uma peça, você será o jogador que observa de cima. Observe como as pessoas ao seu redor mudam, não porque você as forçou, mas porque a sua própria natureza se tornou uma força que elas não podem ignorar. No início, haverá confusão, eles vão lançar as mesmas iscas de sempre, esperando a explosão familiar. Quando ela não vier, eles vão pensar que você está doente, ou fraco, ou que finalmente desistiu. Deixe que pensem. Depois, virá a frustração. Eles vão intensificar os ataques, tentando encontrar a antiga rachadura na armadura. Eles vão te cutucar, te sondar, desesperados por qualquer reação que lhes diga que o antigo você ainda está lá. E o seu silêncio calmo, o seu olhar firme, a sua expressão neutra, isso será mais enlouquecedor para eles do que qualquer insulto que você pudesse gritar. Eles estão jogando socos no ar, e a exaustão deles se tornará palpável. E então, finalmente virá a terceira onda, não será amor, não será amizade. Será algo muito mais primitivo, e muito mais útil, será o respeito. Um respeito cauteloso. Eles começarão a medir as palavras perto de você. Eles vão te observar, tentando te decifrar, tentando prever o seu próximo movimento, e eles falharão miseravelmente. Porque você se tornou indecifrável. Um homem reativo é um livro aberto. Suas paixões, seus medos, seus gatilhos, estão todos escritos na capa. Você, ao contrário, se tornou um livro com páginas em branco. Eles não sabem o que você está pensando. Eles não sabem o que você está sentindo. Eles não sabem do que você é capaz.
E essa incerteza é a fonte do seu novo poder. Você se tornará perigoso. Não o perigo do cão que ladra, mas o perigo da serpente que observa, imóvel. O homem que grita mostra todas as suas cartas. Ele te diz exatamente onde foi atingido, e o quão fraco ele é. O homem que observa em silêncio enquanto é atacado, esse homem é um abismo. E as pessoas têm um medo profundo de abismos. Elas não sabem a profundidade, não sabem o que se esconde na escuridão. Sua calma se torna uma ameaça velada. Sua falta de reação, um presságio. Suas palavras, agora raras, ganharão um peso extraordinário. Quando todos estiverem gritando em uma reunião, sua voz baixa e calma vai silenciar a sala. Quando todos estiverem perdidos em pânico, sua presença centrada se tornará o farol. As pessoas não virão até você em busca de conforto, mas de força. Elas não te verão como um amigo, mas como uma rocha. Um ponto de estabilidade em um mundo de caos. A energia que você antes desperdiçava em batalhas inúteis, em justificar-se para tolos, em remoer ofensas, essa energia agora estará livre. Livre para ser investida no que realmente importa, no seu trabalho, nos seus objetivos, na construção do seu império, seja ele qual for. Você deixará de apagar pequenos incêndios e passará a construir catedrais. Esta é a transformação final. Você não suprime suas emoções. Você as domina. Elas ainda existem, mas agora são seus servos, não seus mestres. A raiva não é mais uma explosão cega. Ela se torna um combustível focado, usado com precisão cirúrgica quando a situação exige. A tristeza não é mais um poço de desespero, é uma fonte de empatia e compreensão. A paixão não é mais histeria, é a força motriz que te impulsiona, sob seu comando total. Eles te queriam reativo, previsível, controlável, eles te estudaram para te manipular, mas o homem que você se tornou não está mais nos manuais deles. Eles olham para você e não veem nada que possam usar. A ofensa escorrega. A manipulação não encontra eco. A provocação morre no ar. Você parou de jogar o jogo deles. E, ao fazer isso, criou um jogo inteiramente novo. Um jogo onde você é o único jogador, e as regras são ditadas pela sua vontade inabalável. Eles queriam um fantoche. Encontraram um rei. Não um rei de terras ou de homens, mas o rei de si mesmo, e esse é o único reino que nunca pode ser conquistado. Mas entenda uma coisa, este reino não se governa sozinho. A coroa que você acabou de colocar na sua cabeça é pesada. Ela é forjada em disciplina. Esta não é uma lição que você aprende uma vez e guarda em um livro. Esta é uma prática. Uma guerra diária, travada não nos campos de batalha do mundo, mas no silêncio do seu próprio crânio. A muralha que você ergueu hoje pode ter rachaduras amanhã se você se descuidar. A calma que você conquistou nesta manhã pode ser roubada à tarde se você baixar a guarda. Não existe um diploma de homem controlado. Não há uma linha de chegada. Existe apenas o processo. Existe a decisão que você toma cada manhã, ao abrir os olhos. Hoje, eu não serei um fantoche. Hoje, minhas emoções me servem. Hoje, ninguém vai roubar a minha paz. É uma espada que se afia todos os dias. Uma sentinela que nunca dorme. A cada provocação que você ignora, a cada insulto que você deixa escorrer, a cada momento em que você escolhe a pausa em vez da reação, você está fortalecendo um músculo da sua vontade. Você está solidificando as fundações da sua fortaleza. A questão não é se você entendeu o que eu disse. A questão é o que você vai fazer com isso. Agora. Este não é apenas um canal. É um campo de treinamento. Um ponto de encontro para aqueles que se recusam a ser joguetes nas mãos de outros. Para aqueles que entendem que o verdadeiro poder floresce no jardim da autodisciplina. Se você está pronto para começar essa jornada, para se comprometer com essa prática diária, eu quero que você faça uma declaração. Não para mim. Para você mesmo. Um pacto. Desça até a seção de comentários e escreva uma única palavra. A palavra que será o seu mantra. O seu símbolo. A sua decisão. Escreva. Asterisco poras intocável pora.
Cada comentário com essa palavra é um tijolo a mais no nosso forte coletivo. É a sua maneira de dizer: eu estou aqui. Eu estou neste caminho. Eu me recuso a ser fraco. É a sua maneira de olhar para o lado e ver que você não está sozinho nesta guerra. E se você quer as ferramentas para manter essa fortaleza, se você precisa dos projetos para construir muralhas mais altas e das estratégias para antecipar os movimentos do inimigo, então se inscreva. Ative as notificações, porque cada vídeo que virá é mais um instrumento para o seu arsenal, mais um mapa para o seu território. O mundo vai continuar tentando te quebrar, eles não vão parar. A sua tarefa é se tornar inquebrável. A batalha começa agora. Bem-vindo à resistência.